Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que fazem parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão preocupados em conhecer a verdade. Hoje, por inspiração divina, eu quero meditar junto contigo o que acontece no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, ensinamentos profundos e maravilhosos para nos edificar, para abrir o nosso entendimento e para nos ensinar mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque os céus e a terra passam, mas as palavras do Senhor duram eternamente. Como dizemos aqui no Brasil, o mundo dá voltas. Assim também nós iremos ser levados àquele que é o Alfa e o Ômega. Todos nós caminhamos para nos encontrar com o Criador, com o Salvador, com o Rei dos Reis e soberano Jesus Cristo. No versículo 1 diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviará de volta, Logo os entregará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Ou seja, a entrada do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém sobre um jumentinho é o cumprimento de uma profecia do Velho Testamento, irmãos. Se lembra que nós temos tido a revelação do Espírito Santo que o Velho Testamento são sombras, prefigurações do Novo Testamento? Que o Velho são sombras, mas o corpo que gera a sombra, o corpo é de Cristo. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está essa profecia que se cumpriu nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo na face dessa terra. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, foi profetizado, séculos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra. E Deus, a qual dele é o espírito dos profetas, Deus profetizou pela boca do profeta a vinda do Messias e também a entrada do Messias sobre um jumentinho, mostrando a sua humildade, entrando em Jerusalém. É importante ressaltarmos que o Senhor ele é tão humilde que ele permitiu a contribuição do dono daquele jumentinho para cumprir cabalmente a sua obra, Hoje não é diferente. Hoje o Senhor, ele permite nós seres humanos tão pequenininhos, falhos, com falhas, com pecados que lutamos contra eles, e ainda assim o Rei Salvador e humilde permite-nos fazer parte de sua obra redentora, para que em sua manifestação nós também tenhamos da parte dele um galardão, da parte dele uma recompensa. Como vemos na palavra do apóstolo Paulo,
ungida, inspirada pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Ou seja, todo o trabalho que nós temos para o Senhor, para o seu corpo, para os seus membros, não é em vão, porque Ele, com o maior prazer, nos recompensará. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos, que o Senhor mostre que todas as suas profecias, como aquela incluída em Zacarias capítulo 9, versículo 9, revelada a você hoje por intermédio dessa pregação, como ela se cumpriu, todas as profecias do Senhor irão se cumprir, como esta que está em Apocalipse, no capítulo 22, deixa eu achar o versículo aqui rapidinho, versículo 11 em diante diz: continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, que sabemos também que fala dos avarentos que servem a Mamon, e todo aquele que ama a prática a mentira. Veja, quem irá ter o direito da árvore da vida eterna, né? Porque da árvore da vida, como lá no Jardim do Éden, que Adão tinha que comer dela para que Deus fosse formado no organismo dele, metabolicamente, e ele tivesse a vida eterna, assim também nós, na Nova Jerusalém, teremos acesso à árvore da vida. Assim também nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Porém, fora fica os que praticam a imundícia, fora ficam os que são citados no versículo 15, como você pode ver aí agora em marrom, né? Que possamos, pela luz do Espírito Santo, correr desses pecados que entristecem o Senhor, né? Cão, porque o apóstolo Pedro vai dizer que o cão é aquele que vomita e come do seu vômito. Que nós que vomitamos a lascívia, a avareza, os vícios, uma vida mundana, uma vida de festas, uma vida de fornicação, uma vida satisfazendo a carne, que nós não venhamos a comer esse vômito novamente. Não, pelo contrário, que possamos seguir os passos do Senhor e viver a vida da igreja como Ele deseja. Os feiticeiros, né, são aqueles que invocam falsos deuses, fazem feitiçaria, envolvidos na magia negra. Os impuros são aqueles que vivem para satisfazer a carne, vivem na imundícia. Os assassinos, assim como Caim, aqueles que são capazes de tirar vidas em prol do seu benefício próprio, seja diretamente ou indiretamente. Os idólatras, que são aqueles que amam mais alguma coisa criada do que o próprio Criador, que idolatram coisas como o ouro, a prata, o dinheiro, cantores, artistas, novelas, filmes, idolatram, deixando o Senhor em segundo lugar, né? Pode ser também idolatria por um marido, por uma esposa, por um filho, por uma filha, deixando o Senhor de lado.
e todo aquele que ama e pratica a mentira. Como Deus é a verdade, Satanás é a mentira. E nós que queremos habitar com Deus, devemos lutar contra a mentira, seja o nosso sim, sim ou não, pois o que passar disso vem do maligno. Que o Espírito Santo possa te edificar por intermédio desta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que hoje, quarta-feira, nós estaremos cultuando a Cristo em unidade, como a Igreja do Senhor, tanto presencialmente ali na rua Geraldo Fonseca Braga, Geraldo Ferreira Braga, Geraldo Ferreira Braga, número 424, na Igreja de Cristo Evangelho do Reino, aquela casa de oração que o Senhor abriu a porta para nos edificar para a eternidade, às 7h30. Irei continuar o estudo do capítulo de 21 do Evangelho de Mateus e gradativamente compartilhar com a amada Igreja do Senhor para a edificação do seu povo. Deus abençoe.